Vou bater um papo com o presidente da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores, Leonardo Brito. O Léo esteve presente na convenção, na conferência estadual do partido do PCdoB, realizada no sábado passado, dia 26, e, inclusive, deu uma declaração muito interessante. Em 2013, o PCdoB estará administrando prefeituras com apoio do PT. Vou perguntar ao Léo Brito se isso tem a ver com a Prefeitura de Rio Branco, já que Perpétua Almeida não abre mão de sua candidatura. Disse aqui mesmo no programa que não vê problema algum em a Frente Popular lançar dois candidatos, um do PT e um do PCdoB, sendo ela, é claro, esta candidata. Léo, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem, Léo? Boa noite a todos os telespectadores. Já começa o programa te colocando enrascada como essa, rapaz. Foi bonita a convenção do PCdoB? Foi muito bonita. Como sempre, né? As convenções do PCdoB, do PT, a conferência, na verdade, do PCdoB, um partido aí que tem décadas de luta pelos trabalhadores, pelas pessoas oprimidas desse país, e realizando mais uma conferência, realizou várias conferências municipais, Exato. Agora uma conferência estadual e vai ter a conferência nacional. Quero inclusive aqui dar os parabéns ao Moisés Diniz, novo presidente estadual, Sim. Deputado Moisés Diniz, novo presidente estadual do PCdoB, e uma conferência muito bonita. E animada, na conferência estava presente o Nivaldo Santana, exatamente, da Executiva Nacional. Do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. E é sempre bom. Eu já tive na Conferência Municipal de Rio Branco, do PCdoB, fui na Conferência Estadual, saudei a toda a militância. Saudou a Perpétua, ungida como pré-candidata oficial do partido. Saudei a deputada Perpétua, que é uma grande aliada do nosso projeto, como deputada federal lá em Brasília. Saudei o presidente, até então presidente Edivaldo Magalhães, secretário de Indústria e Comércio, que tem feito um trabalho belíssimo nessa questão da viabilização econômica do estado do Acre, e o nosso líder e agora atual presidente Moisés Diniz, assim como o Eduardo Farias, que é o presidente municipal e também líder do PCdoB na Assembleia. Então fiquei muito animado com o que vi, porque a gente, inclusive tive a oportunidade de falar lá da importância dos partidos estarem fazendo isso esse ano. Nós terminamos o ano de 2010 meio tonteados, né? Meio com aquele sentimento de que não conseguimos o resultado que esperávamos na eleição, mesmo tendo conseguido a vitória com o governador Tião Viana, com o senador Jorge Viana e com a própria presidenta Dilma. Porém, mas na esse capital, ano, os números mas esse não foram ano bons. Os partidos eu acho que fizeram o correto, que é conversar com as militâncias, fazer as reflexões necessárias e animar a nossa militância. E eu acredito que esse sentimento de unidade, esse sentimento de discussão, de debate, é o que está permeando e que está fazendo com que a gente termine um ano com um cenário bem positivo em relação ao que nós iniciamos no ano. Então é por isso, por essas conversas que você tem falado aí, que o PT vai chegar ao final do ano, talvez atravessar de 2011 para 2012, sem anunciar o seu pré-candidato oficial, que todo mundo fala que é o presidente do DERAC, Marcos Alexandre, o engenheiro Marcos Alexandre, mas que o PT oficialmente ainda não se definiu? Bem, a gente considera que em política a gente trabalha as ações, as estratégias de acordo com os cenários. Nós iniciamos o ano, como falei para você, depois da eleição de 2010, colocando da necessidade, o nosso governo, finalizamos o governo Binho, tivemos um governo novo, então tivemos os primeiros meses de ajuste de um governo novo, o governo do governador Tião Viana, então um momento também de uma certa turbulência, e o governo entrou nos trilhos, e entrou nos trilhos muito rápido, né? Então o trabalho que o governador Tião Viana está fazendo, inclusive as melhorias na área de saúde, inclusive ontem isso foi reconhecido pelo ministro, né? A melhoria na qualidade, isso é uma impressão trazida do próprio povo no sistema de saúde. Programas ministro Padilha, que é do PT. Programas estratégicos como Ruas do Povo, Cuidando Bem dos Seus Olhos, o trabalho que é feito na área de pequenos negócios, essa proximidade maior que existe com as periferias, né, com os diversos bairros. Mas não fuja da minha pergunta não, rapaz. Lhe perguntei do Marcos Alexandre. Agora, o cenário ele requeria que a gente tivesse uma certa celeridade nesse processo. E aí, nós vimos que o cenário ele vem melhorando. Então, essa conversa com os partidos está consolidada. Nós demos um passo importantíssimo. E aí, já respondendo, inclusive, aquela questão se nós vamos ter uma ou duas candidaturas. Para mim, esse é um debate absolutamente superado.
Superado. A partir do momento que todos... Superado em quê? Apenas uma candidatura? Em torno de uma candidatura. A partir do momento que todos os partidos se reúnem, inclusive o PCdoB, e definem que a Frente Popular, no mês de setembro isso, a Frente Popular deverá ter apenas um candidato, e que o governador Tião Viana e que o prefeito Angelim, eles são os condutores desse processo de discussão, eu entendo que esse é um assunto superado. É uma decisão... Superado para o PT, para a Perpétua não, que diz que não vê problema nenhum em ter duas candidaturas. Se a Perpétua falou, ela fala por ela. Agora, o partido dela, o partido do qual ela faz parte, ele participou dessa discussão e essa decisão foi tomada em torno de uma candidatura única. E eu acredito que isso que deve acontecer, porque a unidade da Frente Popular, ela não é uma unidade frágil, débil. É uma unidade que é baseada em um projeto. Aí, hoje nós temos uma prefeitura, que todos os partidos fazem parte dessa prefeitura, que eu acredito, e principalmente se nós formos comparar, e deveremos comparar nas eleições de 2012, os 8 anos em que a oposição esteve à frente da prefeitura e os 8 anos em que nós estivemos com o prefeito Angelim, eu entendo que é um projeto vitorioso. Embora tenha muita coisa ainda a ser feita, como a gente bem sabe, os problemas que existem, estruturais que existem em Rio Branco. Mas para mim esse debate é um debate superado. Mas o PT não vai anunciar Marcos Alexandre em 2011. Isso também já está definido, só em 2012. Nós estamos precisando ainda fazer alguns ajustes internos. Eu acredito que nós superamos um momento muito importante internamente ao PT, que é esse momento da maturidade. Hoje, a maturidade, por exemplo, de Cibá Machado, ter retirado seu nome? Hoje não existe nomes retirados ainda, mas praticamente Cibá viu que perdeu força. Existe um sentimento interno ao PT, que é o sentimento de, primeiro, não existe ninguém com preconceitos ou rejeição a qualquer dos 3 nomes que foram colocados. Isso é muito importante nesse momento. E o entendimento de que aquele nome que for o nome escolhido pelo PT, ele será o nome que toda a militância vai abraçar. E tem sido assim historicamente então, no PT. Em 2012 que o PT deve anunciar o seu candidato? Bem, em relação a esse tempo, é algo que nós vamos maturar, inclusive não há data definida. Nessa conversa com os diversos partidos da Frente Popular. O que eu acho positivo é que o PT está apresentando uma variedade interessante de candidatos. Então, nós temos candidatos com gestores, não só o perfil do político com mandato. Então, nós temos um político com mandato, que é o caso do deputado federal Cibá Machado, que tem a experiência de ter sido senador, inclusive. Então, esse é um perfil político também, teve 25 mil votos na última eleição. E estamos apresentando o nome do Daniel e do Marcos Alexandre, que são gestores consagrados. São gestores que têm o que mostrar. O Daniel foi secretário de Cultura, hoje secretário estadual de Educação. O Marcos Alexandre, que vai ser o gestor que vai finalizar a BR-364, que fez excelentes obras estruturantes aqui em Rio Branco. E que, aliás, está sob todos os holofotes do PT e da mídia, no momento. E que agora está tocando um programa absolutamente estratégico, que é o programa Ruas do Povo. Mas aí você me falou... Nós vamos ter, inclusive, no ano que vem, mais de 200 ruas que serão pavimentadas no município de Rio Branco. Você me falou dessa unidade do PT, que trouxe os partidos para ungirem uma candidatura única, ao mesmo tempo que nos últimos dias, vou dar aqui um exemplo, frase do deputado Weber Machado, que diz o seguinte, abre aspas para Weber Machado, os partidos nanicos só são ouvidos durante o período eleitoral, depois eles, o PT, esquecem da gente. O que você pensa dessa frase de Weber Machado? Eu acredito que, assim, respeitando muito o deputado Weber, que eu acho que inclusive é uma das boas revelações que a gente tem hoje na Assembleia, é um deputado muito atuante. Isso não mostra um descontentamento dos outros partidos? Acho que os descontentamentos, eles são normais. Agora, as conversas com os partidos, eu inclusive pessoalmente conversei com todos os partidos políticos. O governador tem feito esse esforço. Em todas as solenidades que eu vejo do governo, nós temos visto aí de maneira muito clara a presença da base parlamentar, o Weber, inclusive o deputado Weber, já vi ele em vários momentos. E te digo mais, eu acho que em nenhum momento, inclusive dos nossos últimos governos, nós tivemos
tantas vezes os parlamentares tendo acesso ao governador como nós estamos tendo agora. Isso eu te garanto. Então, se comparar com o governo Binho, a diferença é brutal. O governador Tião Viana, ele tem tido uma agenda muito mais político, muito intensa de conversas individuais, coletivas, com a base parlamentar. E isso é muito positivo. Então, o deputado Heber, eu acho que tem o direito de expressar, é importante que isso seja expressado. Agora, ele tem acesso a mim como presidente do PT. Agora, nós sabemos que os partidos eles têm a sua presença no governo, e nós sabemos também que nós estamos compartilhando esses ganhos. Não tem nada melhor para um parlamentar do que ele poder ir numa inauguração, ele poder ver as realizações sendo feitas, e ele se vê na foto. Então, de antemão, isso está acontecendo. De antemão, o PT mantém a sua posição de reivindicar para si a cabeça de chapa, deve anunciar o seu nome somente no ano que vem, embora Marcos Alexandre seja cotadíssimo para ser este nome, para a Prefeitura de Rio Branco. E aqui, para a gente encerrar, que o nosso tempo acabou, o Léo, só me diz uma coisa. Na tua opinião, o Márcio Bittar não deve falar sobre manejo florestal porque ele é ruralista. É isso mesmo? Não, a minha posição a esse respeito foi no sentido de que o deputado, com todo respeito, muitas vezes ele já foi do Partido Comunista Brasileiro, depois foi do PMDB, depois do PPS, agora é do PSDB, ou seja, ele saiu de um partido de esquerda, agora está na centro-direita. O PSDB se acha de centro-esquerda. Nunca teve. Esse é um debate interessante, que eu acho que dá um programa todo. Dá um programa inteiro, sim. Mas ele fez uma crítica contundente ao sindicalismo, mas ele nunca teve desse lado. Então, é alguém que sempre esteve do outro lado. Foi mais ou menos nesse sentido a crítica. Agora, esse tipo de críticas são críticas salutares que existem, né? Do debate. Nada pessoal, faz parte do debate. É verdade. Eu pedi mais, o que eu quis asseverar é justamente a questão do respeito que se deve ter à posição dos sindicalistas. Porque os sindicalistas no nosso estado, eu diria, Alain, eu te digo com toda certeza, o Acre é, sem sombra de dúvidas, um dos estados onde o sindicalismo mais avançou em termos de vitória. Se você for olhar o sindicalismo na área da educação, na área dos servidores públicos, que é muito forte, inclusive o sindicalismo rural, nós tivemos avanços significativos porque nós temos um governo do campo democrático popular que permite com que exista uma relação de ganha-ganha. Ganha o sindicalismo, ganha o governo. E é justamente por isso que foi feita essa crítica, nada do ponto de vista pessoal. Conversei aqui com o presidente da Executiva Estadual do PT, Leonardo Brito. Léo, obrigado pela tua vinda, viu? Eu que agradeço. É um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. O Léo, que é flamenguista desde pequeno, neste final de semana, contra o Vasco, porque ele é corintiano. Campeões brasileiros, pentacampeões. E o Léo está aqui começando novamente a Flatimão, a torcida organizada aqui. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.